Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui ao vivo, estamos iniciando nesse exato momento, né? Aqui às 2h40, né? Mais ou menos, estou olhando aqui direitinho aqui, 2h40, nós estamos iniciando a nossa live de transmissão com essa semana de véspera para a prova da UES, né? Nessa semana de véspera a gente tem aí uma data muito importante, né? Uma semana muito importante para a tua aprovação, né? Eu me chamo Natan Gama, sou professor aqui do conceito, né? A gente está aqui fazendo essa live totalmente gratuita, disponível para que vocês possam, primeiramente, né? Já compartilhar, né, esse link, né? Pega esse link aí, já compartilha aí nos grupos de colégio, grupos de cursinho, já coloca aí, porque nós temos aí uma live voltada para a prova da UES. A gente sabe que normalmente a UES é um pouco deixada de lado, né, digamos assim. Então não custa nada a gente nesse momento, né, fazer essa live para ajudar vocês que estão aqui se preparando para a prova do próximo domingo. Esse material, pessoal, de revisão a gente colocou disponível para vocês já aí na descrição desse vídeo, tá bom? Então você já pode agora nesse exato momento, né? Boa tarde aí todos, né? Estamos aqui iniciando. A gente pode nesse exato momento, pessoal, colocar pegar o material, tá bom? Tá na descrição do vídeo. Você pode clicar aí desde já, baixar o PDF, né? O PDF que a gente tem aí as nossas questões. Nós vamos iniciar agora e obviamente a gente vai trabalhar aqui os principais assuntos para a tua prova. Eu vou colocar aqui as melhores dicas, né? Justamente para te ajudar nessa prova de domingo, tá bom? Então, preparados? Espero que sim. A gente está aqui para iniciar, nesse momento, a tua aprovação e, principalmente, né, que você possa olhar para as 10 questões de matemática e pensar da seguinte forma. Natan, a gente vai olhar para essas 10 questões e vamos analisar com calma exatamente como é trabalhado, a linguagem a ser utilizada na prova da UES. A gente vai colocar tudo aqui, obviamente, da melhor maneira possível para te ajudar nessa prova do próximo domingo, tá bom? Então, já vou colocar logo aqui na nossa cena, ó, já a nossa questão. Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto, vocês já estão visualizando aí a nossa primeira questão, né? E a gente vai aqui, obviamente, ajudar vocês, tá bom? Então vamos acompanhar aqui comigo o que que diz essa questão. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto, já estamos aqui nos devidos locais direitinho aqui para vocês, tá bom? Então, como eu falei, compartilha o máximo possível para que a gente possa, né, distribuir aí essa matemática e para facilitar a vida de todo mundo que vai fazer essa prova no próximo domingo. Primeira questão, pessoal, já traz aí um assunto muito importante para a tua prova, que é exatamente o assunto de matriz, né, que vocês já estão visualizando aí na tela de vocês, tá bom? Ele já coloca aí com a gente algumas matrizes e a gente vai ler aqui com calma para que vocês possam compreender. Diz assim, ó, considerando-se as matrizes, né? Ele deu aqui os dois tipos de matriz, a matriz X, né? Ó, acompanha aqui comigo. Essa matriz aqui, pessoal, eu vou aproveitando em todos os momentos. Eu vou dando um pequeno resuminho do assunto antes de resolver a questão, tudo bem? Então eu vou adicionando algumas informaçõezinhas, né, que obviamente pode te ajudar na resolução da questão. Então aí a gente tem aí duas matrizes, ó. A matriz X, pessoal, se você analisar, ela é composta, ó, de três linhas, tá bom? Ó, três linhas e nós temos aqui, ó, duas colunas. Então nós falamos que essa matriz aqui é uma matriz 3 por 2, tudo bem? Três linhas e duas colunas. Lembrando que sempre a gente começa contando as linhas, sempre as linhas. E depois eu tenho aí a matriz Y, né, pessoal? Em que eu tenho aqui, ó, duas linhas. Em compensação, eu tenho três colunas, né? Então ela aqui, ó, é uma matriz 2 por 3, tudo bem? Matriz 2 por 3, trazendo exatamente essa informação. Natan, o que que a gente vai fazer? Ó, vou colocar aqui para a gente analisar direitinho aqui essa questão. A gente tem, pessoal, aí o seguinte, ó, Z, vamos colocar aqui, ó, Z é também uma outra matriz. Essa matrizinha Z aí, pessoal, ela é feita como? Aí ele vai dizer que como é que ela é composta, essa matriz Z, que ele não deu de primeira a matriz. Ele colocou aqui a seguinte informação, ó. A matriz Z é você pegar a matriz X, multiplicar por 2, tá bom? Então, ó, vamos lá, ó. Eu vou pegar a matriz Z. Como é que eu descubro a matriz Z? Eu pego a matriz X, que é essa daqui, ó, que vocês visualizaram comigo aqui logo no início, tá bom? E a gente vai multiplicar, né, por 2, todos os elementos. Então, minha matriz Z vai ficar, ó, quando eu pegar duas vezes essa matriz aí, ó, 2, 1, 0, 3, 1 e 0. Então, duas vezes X, ela vai se tornar o quê? Ela vai se tornar, multiplica todo mundo, tá bom? Vai ficar 4
2 vezes 1, 2. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 3 é 6. 2 vezes 1 é 2. E 2 vezes 0 é 0. Ó, então, eu acabei de descobrir nesse primeiro momento quem é a matriz 2 vezes x, que foi o que ele me pediu aqui, ó. Ele me pediu exatamente esse elemento aqui, beleza? Logo em seguida, pessoal, ele colocou aqui de ladinho, ó, você vai multiplicar essa matriz pela matriz y, tá bom? Então, eu vou pegar essa matriz aqui, beleza? Vamos aqui colocar aqui para vocês, ó. Vou pegar essa matriz aqui e eu vou multiplicar ela pela matriz y. Eu vou repetir aqui a matriz y aqui do lado, ó. Matriz y, ó, 2, 1, 4, 0, 0, 1. Natan, para que tu vai multiplicar? Porque a questão quer saber, olha o comando, ó. É correto afirmar que o determinante da matriz Z é igual a quanto? Então, para que a gente possa calcular o determinante da matriz Z, eu preciso primeiramente descobrir quem é a matriz Z. E ele disse aqui, ó, como é que a gente descobre a matriz Z? A gente multiplica por 2 a matriz X e depois multiplica pela matriz Y, tá bom? É o que a gente tem aí nesse texto, beleza? Natan, como é que a gente vai fazer uma multiplicação de uma matriz de um tamanho por outra, né? Porque aqui, como eu falei para vocês, ó, essa matriz aqui, ela é 3 por 2 e essa aqui é 2 por 3, como vocês lembram logo no início, na hora que eu fui contar para vocês o total de linhas e o total de colunas. Pessoal, aí vai uma dica muito importante aqui, ó, aparecendo mais uma vez aqui para vocês, é o seguinte: toda vez quando eu tiver que multiplicar uma matriz por outra matriz, você sempre deve se ligar exatamente, ó, no segundo número da primeira, tá bom? E aqui, ó, deixa eu aqui colocar para vocês, ó, também, ó, exatamente no primeiro número da segunda. Traduzindo o que eu acabei de falar, você vai olhar o número de colunas da primeira matriz, tá bom? Colunas. E vai analisar o número de linhas da segunda matriz. Por que, Natan? Porque segundo a regra de multiplicação de matrizes, a gente só pode multiplicar uma matriz por outra se, somente se, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Então, obrigatoriamente, esses dois números aqui, ó, eles têm que ser iguais, tá bom? Eles têm que ser iguais, obrigatoriamente, se for uma continha de multiplicação de uma matriz por outra matriz, que é o que ele está solicitando aqui pra gente, tá bom? Natan, já vi que são iguais. Como é que a gente multiplica uma matriz por outra? Sempre, pessoal, multiplicação vai ser linha vezes a coluna, tá bom? A gente sempre faz essa multiplicação dessa forma. Então, na hora de eu fazer a primeira multiplicação, ó, você vai pegar a primeira linha, tá bom? Que vocês estão visualizando aqui, ó, e a gente vai multiplicar pela primeira coluna. É o elemento que a gente tem que fazer aqui, tá bom? Então, vamos fazer essa multiplicaçãozinha aqui direitinho aqui para vocês, beleza? Eu vou colocando aqui os resultados aqui embaixo para vocês irem acompanhando, beleza? Então, vamos lá, ó. 4 vezes 2, que a gente sabe que é 8, e 2 vezes 0. É a primeira multiplicação aqui, ó. Então, vou botar aqui, ó, 8 mais 0. Primeira linha, primeira coluna. Natan, e depois? Agora a gente vai para a segunda coluna, tá bom? A gente vai para a segunda coluna. 4 vezes 1, 2 vezes 0. Tá bom? 4 vezes 1, 4. 2 vezes 0 é 0. Já viu aqui, ó, como é que fica da seguinte forma. Natan, e agora? Eu vou para a terceira coluna. Vamos lá comigo, agora um pouquinho mais rápido, ó. 4 vezes 4, que a gente sabe que é 16, mais 2 vezes, ó, 1. 2 vezes 1 é 2. Tá bom? Então a gente fez aí a multiplicação, ó, linha vezes coluna, tá bom? Linha, primeira coluna, depois segunda coluna, depois terceira coluna. Agora a gente vai fazer o mesmo procedimento, só que esse procedimento agora, pessoal, ele vai ficar, de certa forma, pegando agora pela segunda linha, beleza? A gente vai fazer agora a segunda linha. Então vamos lá, agora a gente vai utilizar, ó, pegar aqui uma outra corzinha aqui para facilitar a visualização. Vou pegar esta linha para a gente multiplicar por todas as colunas, beleza? Então vamos lá, ó. 0 vezes 2, a gente sabe que é 0, e 6 vezes 0, que a gente sabe que também é 0.
tá bom? Depois a gente vai para a segunda coluna, pegando os mesmos elementos, ó. 0 vezes 1, que é 0, e 6 vezes 0, que a gente sabe que também é 0. Ok? E agora eu vou para a última coluna, Natan. 0 vezes 4, eu sei que tá meio bagunçado aí, mas o que vale é você entender que é linha por coluna, tá bom? 0 vezes 4 é 0. Depois eu vou para o 6 vezes 1. 6 vezes 1 é o próprio 6. Então a gente fez aí ó, a multiplicação da segunda linha por todas as colunas. Foi o que a gente fez agora direitinho, ok? Agora, pessoal, nós iremos fazer a terceira linha. Outra coisinha aqui, ó. Vamos facilitar aqui até a visualização aqui, ó. Vou apagar para que vocês possam entender aqui, ó, direitinho como é que a gente vai fazer a multiplicação, tá bom? Agora eu vou pegar ó, a terceira linha. Vamos pegar aqui uma outra cor. Vou pegar uma cor azulzinha aqui, ó. Vamos lá. Ó. Terceira linha por todas as colunas. Então vamos lá. Ó. 2 vezes 2, que é 4. 0 vezes 0. 0, não precisa nem colocar. Estou explicando aqui o passo a passo, mas lembrando, na hora você já faz mais rápido, né? Claro. Depois, 2 vezes 1, que é 2. E 0 vezes 0, ó, que também é 0. Para finalizar a última coluna, 2 vezes 4, 8. E 0 vezes 1, 0. Com isso, pessoal, nós temos aqui a matriz Z. Vamos só somar e colocar aqui os elementos. Ó. Vamos só somar aqui e colocar direitinho os seus elementos. Ó. Os seus elementos, pessoal, 8 mais 0, 8. 4 mais 0, 4. 16 mais 2, 18. Olha aqui, ó. Segunda linha vai ficar 0, 0, 6. Terceira linha, 4, 2 e 8. Tá bom? 4, 2 e 8. E aí a gente tem a nossa matriz Z pronta agora para ser calculada. Ok? Então, pessoal, até o momento, o que a gente tinha feito aqui? Descobrir a matriz Z. Lembrando, pessoal, que as questões da UES não tem essa ideia que o Enem traz, né? Que é exatamente o fato de você resolver uma questão mais rápida. Ah, eu tenho que resolver em média tantas questões por minuto. É óbvio que existe também isso na prova da UES. Mas lembre-se, na prova da UES não tem TRI. É questões que você tem que acertar em relação ao seu concorrente daquele seu curso. Então lembre-se, se você leva um tempo, mas vai acertar essa questão, por mais que ela dê um pouco de mais trabalho, demore um pouquinho mais, lembre-se, você está garantindo uma questão e esse ou essa questão pode ser usada como diferencial para você ir para uma segunda fase. Lembrando que todas as questões aqui são de primeira fase de prova da UES. Beleza? Então vamos aqui, ó. Terminando a minha questão, descobri que é a matriz Z. O que ele pediu? Ele pediu o determinante, né? Ó, Natan, eu quero o determinante dessa matriz. É isso que ele está pedindo aqui. Como é que a gente vai calcular o determinante? Pessoal, eu vou dar uma dica para vocês aqui, beleza? Ó, dica do Gama, nesse exato momento, para que para as nossas 24 pessoas que estão acompanhando aqui, ó, essa live ao vivo aqui com a gente, né? Desde já a gente agradece de coração aqui pela audiência dessa live muito importante aqui, como eu estou colocando. Uma dica para vocês é, quando a gente pede para calcular o determinante, pessoal, procure ver se existe alguma relação entre as linhas e as colunas. Porque se existir alguma proporcionalidade entre uma linha ou alguma coluna, pessoal, o determinante dela é 0, obrigatoriamente. Natan, por que está falando isso? Porque se você analisar bem, pessoal, a primeira coluna e a segunda coluna aqui, ó, elas são proporcionais. A segunda coluna ela é exatamente a metade da primeira coluna, ou vice-versa, a primeira coluna ela é o dobro da segunda coluna. Se você percebe isso, você já mata aqui ó, e coloca ó, que a resposta é o item D0, porque linhas ou colunas proporcionais geram para mim um determinante igual a 0. Natan, se eu não percebesse isso, como é que eu iria calcular esse determinante dessa matriz, pessoal? Pessoal, existem várias maneiras da gente calcular determinante de 3 por 3, tá bom? Eu diria que o mais clássico é justamente aquela regrinha, ó, vou colocar aqui no cantinho aqui para vocês, tá bom? Aquela regrinha, ó, 8, 4, 18, 0, 0, 6,
428. A regrinha mais comum de aparecer em relação à regrinha de determinante é você pegar esses dois de baixo aqui, ó, e jogar lá para cima, e pegar os dois de cima e jogar aqui para baixo, ó. Quando você faz isso, pessoal, aí você tem que fazer, ó, para quem conhece, né, lembra que vai ter que calcular o produto das três diagonais no sentido da principal, menos o produto das três diagonais, ó, secundárias, que são essas aqui, ó. Então lembre sempre, o determinante sempre vai ser diagonal principal menos a diagonal secundária, tá bom? Sempre você subtrai da diagonal secundária. Você teria que fazer isso para obter o zero aí também, beleza? Então, não se esquece, se perceber alguma proporcionalidade, você pode dizer que o determinante é zero. Se você não perceber, vai para esse processo aqui da multiplicação, né, das diagonais, beleza? Fica aí desde já a dica aí para vocês se ligarem na hora de resolver esse tipo de questão. Beleza? Então, pessoal, nossa primeira questãozinha aqui, ó, deixa eu aqui aparecer aqui para vocês. Nossa primeira questão trouxe o assunto determinante. Determinante, matrizes, né? Multiplicação de matrizes. Então, a gente acabou meio que revisando aí esse primeiro assunto, ok? Vamos aqui passar para a nossa próxima questão, ó. Colocamos aqui agora a nossa segunda questão na tela, agora para a gente começar, beleza? Cheguei, estou aqui acompanhando já aqui o chat, tá bom? Temos aqui, ó, Bruno, Carlos, temos aqui também a Letícia acompanhando. Desde já, pessoal, vocês podem mandando mensagem aí, tirando dúvida. Eu vou olhando aqui rapidinho aqui no chat aqui de lado, tá bom? E aí eu vou interagindo com vocês em cada questão, beleza? Vamos para a nossa segunda questão que diz aí o seguinte, ó. Carlos é vendedor em uma pequena empresa comercial. Seu salário mensal é a soma de uma parte fixa com a parte variável. A parte variável corresponde a 2% do valor alcançado pelas vendas no mês. No mês de abril, as vendas de Carlos totalizaram R$ 9.450, o que lhe rendeu um salário de R$ 1.179. Se o salário de Carlos em maio foi de 1.215, então qual foi o total das suas vendas, né, nesse mês aí que colocamos da seguinte forma, tá bom? Então ele coloca aí os nossos itens para a gente desenrolar aí, para a gente conseguir achar o valor fixo, tá bom? Vamos lá, Letícia, vamos aqui desenrolar, já que tu não conseguiu encontrar o valor fixo, né? Então vou te ajudar a partir de agora. Então vamos lá, pessoal. Seguinte, ó, de acordo com a questão, deixa eu colocar aqui, ó. De acordo com a questão, ele diz que o salário dele corresponde uma soma da parte fixa com a parte variável. Primeiro detalhe é esse, ok? Primeiro detalhe é esse. Vamos lá. A parte variável corresponde a 2% do total de vendas, né? Então, o salário dele é 2%, ó, que eu vou representar por 0,02, tá bom? 0,02% das vendas mais uma parte fixa. Essa formulazinha aqui, ó, a gente já sabe por conta do texto. Tá bom, Letícia? Aí, ó, é exatamente isso para a gente montar a minha equação, né, e o valor aí correspondente. Aí, vamos lá. Ele diz aí que as vendas, né, ó, no mês de abril, as vendas de Carlos foi 9.450. Então, ó, abril, no mês de abril, a gente tem aqui, ó, que o salário dele foi 2% do total de vendas, né, ó, ele vendeu 9.450, mais a parte fixa. Mas ele disse que lhe rendeu um salário de 1.179. Então, posso colocar aqui, ó, vou até pagar o salário, ó. Vamos aqui, ó, vou apagar aqui o salário e eu vou colocar aqui, ó, R$ 1.179, que é o salário dele. Tá bom? Informaçãozinha aí, vida do texto. Ok? Então vamos calcular aí, ó, para calcular a parte fixa, né, ó, 0,2% do total, que é 9.450, isso gera para a gente, ó, 189. Ó, 189 é isso aqui. Mais a parte fixa, isso aqui corresponde a 1.179. Beleza? Aí eu vou passar para o outro lado, tá bom? 1.179, subtraiu e tal, deu que a parte fixa é R$ 990. Deu para entender, Letícia, como foi que a gente pegou e achou aqui, ó, a parte fixa exatamente do salário dele. É valor fixo
aí de acordo com o texto, tá bom? Foi o que a gente fez aí nesse momento para encontrar, beleza? Agora o que eu vou fazer, Nathan? No mês de maio, vamos aqui separar, ó, mês de maio, o que aconteceu no mês de maio? Aconteceu o seguinte, ó, o salário dele, o salário de Carlos foi 1.215. Então, ó, no lugar do salário eu vou botar 1.215 é igual a 2% do que ele vendeu, mais a parte fixa, que é 990, que eu acabei de descobrir no momento anterior. Tá bom? Foi o que a gente conseguiu aí, beleza? Aí vamos agora descobrir, ó, ele quer saber qual é as vendas, né, ó. Aí eu vou passar o 990, ó, pro outro lado. Então vai ficar assim, ó, 0,202, né? 1.215 menos 990. A gente vai fazer a nossa subtração aqui. 1.215 menos 990, que vai dar 225. E esse 0,2 passa para o outro lado dividindo, né? Ó, vamos dividir aqui, ó, o 0,02 e a gente obtém 11.250. Esse é o total de vendas, né, que foi aí colocado nessa questão. Nathan, qual item que a gente vai marcar aí, ó? 11.250, pessoal, está entre 11.220, né, ó, e 11.260, né? Então a resposta aí, ó, é a letra B, aqui de boa tarde, aqui nesse momento que a gente está desenrolando essa live aqui para o UES, né? Então a questão aí bem tranquila, tá bom? Acho que acredito até que ficou uma questão muito mais rápida de ser resolvida, né? Porque era só você, de certa forma, montar a fórmula, né? Que eu montei aí, ó, salário é 2% de venda mais a parte fixa, né? Então a questãozinha aí, ó, da UES de função, aí no caso função do primeiro grau, porque tem parte variável e parte fixa, tá bom? Uma questão aí bem tranquila. Vamos para a próxima aí, ó. Agora entendeu, né, Letícia? Beleza, show. Vamos aqui para frente. Próxima questão, temos muitas questões para serem trabalhadas, tá bom? Vamos aqui, ó. A questão 3 diz o seguinte, ó. Sejam f e g funções reais de variáveis definidas por... Aí deu as duas funções aí, né? Vamos aqui escrever, ó. F de x é igual a 2x e eu tenho g de x, que é a função x ao quadrado menos 2x mais 1, tá bom? As duas funções estão aí pra gente. O valor da função composta f bola g, função composta, no elemento quando x igual a 2. Nathan, ele está dizendo que o x tem que ser 2. Quem é exatamente o valor dessa função? Vamos aproveitar aqui para fazer um pequeno resuminho sobre função composta, tá bom? Pessoal, função composta é quando eu pego ele vai dar duas ou mais funções, ele pode dar f, g, w, enfim, ele pode dar quantas funções ele quiser, tá bom? Nesse caso aqui ele deu duas. Essas duas funções que ele deu aqui, pessoal, ele está dizendo que quer saber quanto é f bola g. Nathan, o que significa esse f bolinha g? É que você vai pegar a função g, tá bom? Essa função g aqui, ó, e você vai jogar dentro da função f. É como se eu pegasse essa função aqui, ó, e jogasse ela toda no lugar do x da anterior. É isso que você vai fazer. Nathan, ó, se você tivesse a seguinte situação, vou mandar aqui só um exemplo, aqui, um rascunhozinho rápido. Ó. F bolinha G é justamente a G dentro da F, tá bom? Ó, dentro da F. Se fosse G bolinha F, a gente teria o contrário, teria F dentro da G. Nathan, dentro da onde? É dentro, pessoal, do X, ó. Vou até colocar aqui, ó. Dentro do X da outra. Ou seja, eu vou pegar essa função aqui toda, G, e eu vou substituir dentro do X da outra. É isso que a gente vai fazer aí, tá bom? Então, essa é a simbologia para F bolinha G, G bolinha F. Nathan, eu poderia fazer o contrário. Às vezes, algumas questões da UES, pessoal, eles trazem essa notação aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. F de G de X. Ou então G de F de X. Isso aqui significa a mesma coisa? Significa a mesma coisa, pessoal. É a G dentro da F, no primeiro caso, e a F dentro da G, no segundo caso.
são funções compostas, tá bom? A UES adora colocar esse assunto aí de função composta na sua prova. Beleza? Então o que eu vou fazer? Vou pegar a G e colocar dentro da F. Aonde, pessoal? No lugar do X da F. É isso que a gente vai fazer, ó. Então vai ficar assim, ó. F bolinha G é igual. Vamos aqui ajeitar, ó. Vamos aqui igual. Igual. 2 vezes o x. Quem é x? A função toda, né? A função toda você vai colocar lá. Então vai ficar o quê? X ao quadrado menos 2x mais 1. Pronto. É exatamente isso aqui que a gente tem, né? Ó, só esticar aqui um pouquinho mais. Pronto. É isso que você teria que ter feito nesse momento, nessa questão. Tá bom? É esse o movimento correto a ser feito. Aí, pessoal, ele está dizendo o seguinte, ó, mais x é 2. Então, pega esse x igual a 2 e agora substitua. E veja quanto é que vai dar. Então, vou colocar, ó, onde tem x, agora eu vou colocar 2. Porque primeiro eu montei a função. Tá aí ela, né? Vamos só desenvolver aqui, ó. Vai ficar, ó, 2x ao quadrado menos 4x mais 2, né? Então, aqui, ó, é exatamente isso que está acontecendo, ó. É a G dentro da F. Aí dentro dessa função, você vai colocar x igual a 2 e vai resolver, tá bom? Então vai ficar o quê, ó? Vai ficar 2 vezes, vou colocar de outra cor aqui, ó, para ficar legal, ó. 2 ao quadrado, tá bom? Depois, vamos lá, mais uma vez, menos 4. E no lugar do x, eu vou colocar, mais uma vez, 2. Onde tem xzinho, ó, eu coloquei exatamente, ó, o 2. É isso que eu estou substituindo aqui. E agora a gente vai resolver, tá bom? Então vai ficar aqui no caso, ó. Vai ficar legal tudo na mesma cor. Vai ficar, ó, aqui dá 4, né, ó. Aqui dá 4. Aí 4 vezes 2 vai dar 8. Menos 4 vezes 2, 8. Mais 2, né, ó. Fica aí 8 menos 8 é 0. Então a nossa resposta é exatamente o item C de conceito aqui, ó. Item C, resposta 2. É o que a gente tem nesse momento nessa questão. Então, uma questãozinha muito interessante aí de função composta, em que ele dá as duas funções e no final pergunta a relação, né, entre elas, quando o x é tanto e tal. Então, a nossa terceira questão aí pra gente. Beleza? Vamos pra frente? Tem muita questão ainda pra gente desenrolar aqui, ó. Vamos lá pra próxima questão. Qualquer dúvida, mais uma vez, só desenrolar aí que a gente pega e explica pra vocês. Oi, Letícia, por que 4x? Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu sair da tela. Porque 4... Chuveirinho, ó. Fiz aqui a multiplicaçãozinha, ó. Tá vendo aqui, Letícia? Ó, multipliquei, ó. Fiz todos os produtos, né? Ó, então, por isso que ficou 2x ao quadrado menos 4x mais 2, tá bom? Por isso que ficou dessa forma aí o elemento, né? Colocado. Ah, então bom. Beleza. Bora pra frente. Chama, segura. Quarta questão aí na tela vai dizer aí o seguinte. No plano com sistema de coordenadas cartesianas usual, seja x a área limitada pelo gráfico da função. Aí ele colocou aí, ó, a função. Primeira função, f de x igual a 2x. Vamos logo aqui fazer o gráfico, né, ó. Fazer logo aqui o plano, meu plano cartesiano. Tá bom? Eixo x, eixo y, tudo bem. Dica aí para a questão de US é exatamente você lembrar dos eixos, tá bom? Aqui é o eixo das abscissas, né, ó. Abscissas. Aqui é o eixo das ordenadas. Não se esqueça disso, tá bom? A UES adora colocar esse negócio de abscissa ordenada, porque ela sabe que provavelmente algumas pessoas vão errar ou até mesmo confundir ou nem lembrar o que é o valor da abscissa, né? Às vezes a pessoa, qual é o valor da abscissa? Aí você fica, Nathan, quem é a abscissa? É o X ou é o Y? Anota aí, ó. Dica do Gama aí para vocês. Então, X, abscissa, Y, ordenadas, tá bom? Seguindo aqui, pessoal, o nosso padrãozinho, ó. Ele vai dizer que tem a função, né? A primeira função é a função f de x igual a 2x. Primeira função é essa. Nathan, como ele disse que tem que fazer, né, uma coordenada cartesiana e x é a região. Então, eu preciso desenhar
essa função aí. Nathan, como é que eu desenho essa função? Vai aqui uma dica aqui para vocês, tá bom? Que é o quê? Se você se ligar, pessoal, isso aqui é uma função do primeiro grau. Então, obrigatoriamente, tá bom? Ó, vou colocar aqui, ó, obrigatoriamente isso aqui é uma reta, porque é do primeiro grau. Tudo que é do primeiro grau é uma reta, funçãozinha do primeiro grau, obrigatoriamente é uma reta, beleza? Então, a gente já sabe que essa reta aí, ó, ela tem valor positivo para o A, né? Lembrando, ó, que a função, né, a reta, ela sempre é assim, ó, AX mais B. E se esse A for positivo, se esse A aqui for positivo, então a gente sabe que é uma reta crescente, tá bom? Primeiro detalhe é esse, a gente já sabe por conta disso aqui, ó, que ela é uma reta crescente, informaçãozinha super importante aqui para vocês anotarem, tá bom? Positivo, reta crescente, negativo, decrescente. Nathan, eu já sei que é uma reta crescente. Outro detalhe, pessoal, ela não tem B, ela só tem aqui, ó, o AX, né, ó. Então, o B é zero. Se o B for zero, pessoal, obrigatoriamente, nós temos também uma informação muito importante, que é o quê? A informação, pessoal, de que essa reta, ela passa na origem. Passa na origem. Natan, onde é a origem? Lá o meio, pessoal. Aqui, ó, o centro, ó. Ela tem que passar por aqui. Toda vez quando o B é zero, ela tem que passar pela origem, tá bom? É uma informaçãozinha básica que você tem que anotar. Então, Natan, crescente passando pela origem só pode ser uma reta assim, ó. Só pode ser uma reta desta forma, crescente, né, ó, passando pela origem. Foi o que a gente acabou nesse exato momento de mostrar para vocês, beleza? Essa aí é a reta f de x igual a 2x, ok? Natan, o que ele fala depois? A região x é limitada pelo gráfico da função, fiz a reta aí bonitinho, nenhum problema até agora. E vamos lá, ó. Vírgula, pela reta x igual a 3. Informação, pessoal, é uma reta x igual a 3. Essa reta x igual a 3, pessoal, ela é muito importante também, sabe por quê? Porque é uma reta constante. E como é uma reta x igual a uma constante, obrigatoriamente essa reta aqui, ó, ela vai ser na vertical. Nata, por quê? Porque obrigatoriamente ela tem que passar pelo 3. Vamos supor aqui, ó, aqui é 1, aqui é 2 e aqui é 3. Então ela tem que passar, ó, ela tem que ser uma reta desse jeitinho aqui, ó. Ela tem que ser uma reta, vou até fazer o cruzamento aqui entre as duas retas, né, ó. Ela tem que passar pelo ponto 3, ó. Essa reta que vocês viram aqui comigo, tá bom? Então, esta é a reta x igual a 3, ó. Vou até puxar aqui uma setinha, ó. Reta x igual a 3. E essa reta aqui, ó, é a reta f de x igual a 2x, tá bom? Informaçãozinha aí muito importante para vocês se ligarem, ok? Nathan, depois o que ele fala? E pelo eixo x, o eixo horizontal. Cadê o eixo x? Tá aqui, pessoal. O eixo x é esse aqui, ó. Ok? Como ele disse que é uma região limitada, então o limite, pessoal, dessa região aqui é justamente a formação entre essas três retas. Pessoal, a área que ele está situando aí no texto é o que fica entre as três retas. E a gente pode chegar à conclusão, pessoal, que nós acabamos de formar um triângulo, tá bom? Um triângulo aí, nesse exato momento. Como é reto, pessoal, é um triângulo retângulo, né? Ó, a conclusão aqui ainda é mais óbvia, tá bom? Porque como a reta é na vertical, aí é um ângulo reto, paralelo ao eixo Y, tá bom? Então, essa região aí tem um triângulo retângulo. A pergunta é, assim pode-se afirmar corretamente que a medida da área, né? A gente sabe que a área de um triângulo é justamente o quê? A área é base vezes altura dividido para 2. Tá bom? Base vezes altura dividido para 2. A base do triângulo eu já sei, ó, porque ele sai daqui do 0 e vai até o 3. Então já posso dizer que a base é 3. Tá bom? Informaçãozinha que a gente já sabe, a base é 3. Quem é a altura desse triângulo? Aí vamos lá. A altura, pessoal,
concorda comigo que o ponto de interseção é esse pontinho verde aqui, né? Ó. Então eu preciso descobrir exatamente quem é o valor de y aqui, ó, para a gente descobrir quanto é a altura desse triângulo. E aí vem a sugestão. Toda questão, pessoal, que tiver gráfico, plano cartesiano, geometria analítica, se duas retas se cruzam, obrigatoriamente, pessoal, você vai igualar as duas equações. Igualar as duas equações. Quais são as duas equações? Essa daqui com essa daqui, pessoal. E para nossa sorte, nesse caso, ele já está dizendo que x é 3. Então eu posso pegar essa informação e já substituir na função. Ora, se o x é 3, então f, quando x é 3, é 2 vezes 3, que vai dar exatamente aqui, ó, 6. Então, eu posso afirmar, pessoal, que essa medidazinha aqui é 6. Entenderam? Então, ó, informaçãozinha muito importante aqui que eu fiz questão de colocar, que é exatamente a altura do triângulo. Natan, como foi que tu descobriu? Ora, naquela coordenadazinha em pé, o x é 3. Portanto, naquele ponto de interseção, aquele cruzamento gera uma altura no eixo y, que é só você pegar o valor de x e substituir na minha função. A função, como era 2x, então vai ficar 2 vezes 3, que gera aí o 6, tá bom? Então, por isso que a minha altura vai ser 6 e eu estou substituindo aqui, tá bom? Então, ó, vai ficar aqui pra gente, ó, 3 vezes 6, 18. 18 dividido para 2 é igual a 9. A nossa resposta aqui, ó, é o item A de aprovação, a questãozinha de geometria analítica, super importante, com dicas aqui para a tua prova da UES nesse domingo, para você compartilhar, já colocar aí para todo mundo aqui as melhores dicas para a prova de matemática, tá bom? Então, aqui a questão 4 está resolvida aqui de geometria analítica. Vamos para a nossa próxima questão aqui, ó. Próxima questão, questão 5. Lembrando que quem está chegando aí um pouquinho depois, o material está disponível na descrição desse vídeo, tá bom? Vamos considerar aqui, pessoal, a questão 5, que vai dizer o seguinte, ó. Considere uma pirâmide regular, cuja base é um quadrado, contida em uma esfera, de tal modo que a base da pirâmide contém o centro da esfera e os vértices da pirâmide sejam pontos da superfície esférica. Se a medida do raio da esfera é igual a 1 metro, né, no caso, então a medida do volume da pirâmide em metros cúbicos vai ser igual a quanto? Então vamos lá. Natan, questãozinha de geometria espacial, né? A gente tem aí uma questãozinha muito interessante de geometria espacial para desenrolar e ajudar vocês agora, tá bom? Então o que a gente vai fazer, pessoal? Ele vai dizer, considere uma pirâmide regular cuja base é um quadrado. Informaçãozinha, pirâmide regular, base, quadrado. Contida em uma esfera. Contida já significa dentro, tá bom? Eu tenho uma pirâmide dentro de uma esfera. Vamos desenhar, porque lembrando, geometria só dá para desenrolar se você tiver o desenho, ou pelo menos um pequeno esboço, né, na questão para você conseguir resolver, beleza? Então, vou desenhar aqui uma esfera, ó. Faça de conta aqui que nós temos uma esfera bonitinha aqui pra gente, né, ó. Tá aqui nossa esfera. E detalhe, ele disse que a pirâmide está dentro, né? Natan, onde é que eu vou desenhar a pirâmide? Bora ler o texto, porque ela pode estar em qualquer posição da pirâmide. De tal modo que a base dessa pirâmide contém o centro da esfera. O centro da esfera é esse pontinho aqui, ó. A base, que é um quadrado, pessoal, contém o centro da esfera. Então, já sei obrigatoriamente que a minha pirâmide, pessoal, ela não está na esfera completa. Ela só está, ó, exatamente na metade da minha esfera, tá? E minha base, ó, que foi o que ele disse, né? A base da pirâmide está no centro da esfera. Então, bora desenhar aqui o restante da pirâmide, tá bom? Vou colocar aqui para vocês, fazer aqui o desenhozinho, ó. O desenho. Não é necessário você ser o melhor desenhista para conseguir resolver as questões da UES, mas você tem que seguir pelo menos um padrãozinho, tá bom? O padrãozinho aqui é uma pirâmide com o centro, com a base dela no centro da esfera. Foi o que a gente acabou de fazer aqui,
tá bom? Foi só isso que a gente fez. Agora vamos dando continuidade aqui, né? Ó, Natan, ele falou no texto logo em seguida que os vértices da pirâmide são pontos da superfície esférica. O que significa isso? Vamos lá, vou colocar para vocês. Se eles são pontos da esfera, da superfície, então eles estão encostando. Ó. Esses pontinhos amarelos, pessoal, eles estão encostando obrigatoriamente na esfera. Por isso que eu fiz questão aqui, ó, de colocar ambos aí, todos os pontinhos aí com esses elementos. Beleza? Aí o que a gente tem depois, ó? O raio da esfera é 1 metro. A gente tem aí o raio, 1 metro, ó, vamos aqui, ó. 1 metro, exatamente, de raio. Então, pessoal, já posso chegar à conclusão, de primeira, que de cima até aqui, ó, é 1 metro. Por quê, Natan? Porque o raio é tudo que sai da base, ó, lá do centro, e vai até lá em cima, ó. Então, eu posso afirmar, obrigatoriamente, que esse carinha aqui, ó, é de 1 metro a altura da minha pirâmide. Foi o que eu fiz aqui. Tá bom? Então, vamos seguindo aqui, ó. Deixa eu colocar aqui direitinho aqui para vocês. Vamos lá. Eu já sei qual é a altura da pirâmide, né? Ó. Então, ele quer saber qual é o volume. Deixa eu só ajeitar aqui um detalhezinho. Jones, está só aqui, só piscando aqui. Não sei se foi só um detalhezinho. Então, vamos aqui, ó, dando continuidade, beleza? O volume da pirâmide é o quê? Você tem que lembrar da fórmula, que é a área da base vezes a altura dividido para 3, tá bom? Área da base vezes a altura dividido para 3. Você já sabe comigo que a altura é 1. A gente acabou de chegar à conclusão que a altura é 1. Mas a gente não sabe qual é a área da base dessa pirâmide. Ó. Esse quadradinho aqui, ó, vermelho que eu estou pintando, a gente não sabe ainda quem é ele. Tá bom? Mas eu tenho uma sugestão, pessoal, que é o quê? Você lembra que eu disse que tem a base, ó, vou fazer aqui, ó. E obrigatoriamente o quadrado, ó, fazendo aqui, ó, este quadrado, pessoal, ele não está encostando as pontinhas, né? Foi até o que eu fiz aqui de amarelo, né? Ó, essa pontinha, essa pontinha, essa pontinha e essa pontinha aqui, tá bom? Tá tudo normal aí, né, Letícia? Tudo bem, beleza. Só tava ajeitando aqui, mas deu certo. Então, pessoal, essas pontinhas aí representam exatamente o quadrado inscrito no círculo. Pessoal, vocês lembram que a questão chegou falando que o raio desse círculo é 1? Foi falado aí no texto, né? Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, o raio sendo 1, ó. Daqui para cá é 1. Então, daqui para cá também é 1, né, ó? Então, eu posso chegar à conclusão, pessoal, que a diagonal desse quadrado é 2. A gente chegou a essa conclusãozinha aqui só analisando o texto. Beleza? E a imagem, obviamente, né? Ó, a gente tinha essa conclusão. E aí fica desde já a dica para vocês. Toda vez que você tiver quadrado dentro de círculo, a diagonal do quadrado é o diâmetro desse círculo, tá bom? Então a gente está verificando aqui exatamente isso. Natan, para que tu precisa dessa informação? Eu preciso dessa informação, pessoal, porque se a diagonal aqui, ó, fazendo aqui o triângulozinho retângulo, ó. Ó o triângulozinho retângulo, que é exatamente esse triângulo aqui, ó. Se esse triângulozinho tem 2 de hipotenusa, para que eu possa descobrir quem é o lado desse quadradinho aqui, ó, que é essas duas medidas aqui, ó. Se é um quadrado, aqui é x, né, pessoal? São iguais, obrigatoriamente. Então, eu posso chegar à conclusão, se eu fizer Pitágoras, ó, 2 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado, que a gente sabe que isso aqui, ó, vai dar 2x ao quadrado, tá bom? O 2 passa para o outro lado dividindo, ó, aí vai ficar 4 sobre 2. Então, x, pessoal, é a raiz quadrada de 2. Ó, esse ladinho aqui, ó, é raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. É a informação que a gente tem aí, beleza? Ou então, Natan, se eu não soubesse disso aí, eu vou dar uma dica. Claro, dica do Gama aqui para vocês, ó. Se você sabe que eu tenho um triângulo, eu costumo até falar isso para todos os meus alunos, em todos os locais onde eu trabalho.
Se existe triângulos que a gente tem que saber decorado, ou alguma dica aqui, é exatamente triângulos retângulos. E um dos triângulos retângulos que eu vivo colocando para eles é o seguinte, que toda vez que você tem dois catetos iguais, a hipotenusa sempre vai ser L raiz de 2. Nathan, eu já tinha certeza que os catetos vão ser iguais. Eu tinha essa certeza, porque é um quadrado, tinha que ser igual. Mas eu só tinha essa informação do 2. Então a única coisa que você sabia é que L raiz de 2, ele corresponde a 2, né? Ó, ele está correspondendo ao 2. É uma maneira também de você achar quem é o lado. Eu fiz aqui para o Pitágoras, tá bom? Aqui é, digamos que, outra sugestão para vocês. Então, quem é o L? Ó? É 2 sobre raiz de 2. Aí você lembra que eu preciso racionalizar, né? Ó, a gente racionaliza em cima e embaixo. Aí chegamos à conclusão que vai ficar 2 raiz de 2 sobre 2. Ó. Aí corta, corta. Então, o lado é raiz de 2. Então, ó, esse ladinho aqui, ó, vale raiz de 2, porque é um quadrado. Tudo bem? São duas maneiras diferentes. Você pode fazer ou pela dica que está aqui para vocês, ou então por Pitágoras, caso você não lembre da dica. Beleza? O que importa é que no final sempre dá certo você usar esse raciocínio para ambas as questões. Beleza? Nathan, e agora o que, que tu vai fazer? Pessoal, eu achei o lado. A questão quer saber a área. Se é um quadrado, pessoal, a área do quadrado, né? Botar aqui, ó. A área do quadrado é L ao quadrado, né? Ó. Vamos colocar aqui L ao quadrado. Portanto, vai ficar, ó, raiz de 2 ao quadrado, que a gente sabe que cancela, né, pessoal? E vai ficar 2 sobre 3. Resposta item A, 2/3 aqui, ó. Questãozinha da UES recente. Se eu não me engano, essa questão aí, ó, é do ano retrasado. Se eu não me engano, é essa prova que trouxe essa questão aí de pirâmide, tá bom? Então, uma provinha aí bem recente nas resoluções que vocês estão vendo, tá bom? Então, a questão aí, ó, top de geometria espacial, assunto cobrado na prova da UES. Como sempre, geometria tá lá, ó, no principal assunto da prova da UES, né? Lembrando sempre, provinha da UES, geometria plana, geometria analítica, geometria espacial. As três geometrias estão sempre lá no top, né? No top 5, digamos assim, dos assuntos que cai todo vestibular. Então é importante você dar uma revisadazinha nas fórmulas, verificar a fórmula de volume, de área, né? E obviamente treinar bastante essas questões para a tua prova nesse domingo, tá bom? Então vamos aqui passar para a nossa próxima questão, questãozinha 6, ó. Já tá na tela, mais um aí, ó, de pirâmides, tá bom? Eu trouxe aqui, acabou sendo duas questões de pirâmide, né? Acabou colocando aqui, né? Mas a gente vai resolver porque pirâmide é muito importante a gente saber, beleza? Então vamos lá, ó. Analisando aí nossa questãozinha sobre pirâmide, ó. Quem fez essa questão não tinha dó dos alunos. Letícia está colocando aqui o seu desabafo nesse exato momento. mas deu para entender, Letícia, aqui. Apesar dos pesares, mas deu para entender aí direitinho como a gente colocou essa questão, né? E vamos aqui para a nossa sexta questão. Diz assim, ó. A medida da altura de uma pirâmide é 10 metros. Então a gente já sabe aqui quanto é a altura, né? Vamos anotar logo aqui, ó. Vamos colocar aqui a altura, 10 metros. Informaçãozinha básica aqui do texto, tá bom? E sua base, a UES não tem dó de ninguém, a Letícia está colocando aqui. Outra Letícia, né? Nesse exato momento, desabafo de Letícias no meu chat agora. Nós temos aqui a pirâmide de 10 metros, a sua base é um triângulo retângulo isósceles. Pessoal, acabei de mostrar esse triângulo retângulo isósceles. Acabei nesse instante, ó. Vamos desenhar de novo aqui para vocês, ó. Triângulo retângulo isósceles. Deixa eu ajeitar aqui porque ficou torto. Vamos lá, Natan, ajeita aí, vamos lá. Coloca aqui, ó. Vou puxar aqui direitinho a base, pelo menos ficou menos feio aqui, né? Ó, triângulo retângulo isósceles, L raiz de 2. Não esquece, triângulo retângulo isósceles só pode ser esse, tá bom? E ele já disse na questão, a hipotenusa é 6. Natan, se você sabe que a hipotenusa é 6, então o 6 está no lugar do L raiz de 2.
É isso que eu já sei, ó. Então já posso colocar, inclusive, aqui, ó, que L raiz de 2 é 6. Que foi isso que ele falou aqui, ó, 6 metros. Natan, então quem é o L? Ó, faz isso aqui, ó, passa para o outro lado, racionaliza, como você já sabe que deve ser feito, e aí você obtém aqui, ó, exatamente, ó, vou colocar aqui direitinho, aqui para vocês, pronto, 6 raiz de 2 sobre 2, corta, corta, 3 raiz de 2, né, ó, descobri aqui, ó, que os lados 3 raiz de 2. Lembrando que são iguais, obrigatoriamente. Isso aqui, pessoal, é a base, tá bom? Ele falou lá no texto, ó, lá em cima, ó, a base da pirâmide é exatamente aí, ó, o triângulo retângulo, tá bom? Então vamos fazer aqui mais ou menos o desenho, ó. Ficaria mais ou menos um negócio assim, ó. Retângulo, 6, 3 raiz de 2, 3 raiz de 2. E vamos puxar aqui a pirâmide, tá bom? É mais ou menos assim que ela é desenhada, tá bom? Pode-se afirmar corretamente que a medida do volume dessa pirâmide é, olha, acabamos de falar, vamos resolver, né? Ó, volume de pirâmide vai ser, ó, área da base, vamos colocar aqui, ó, área da base vezes a altura dividido para 3. Beleza? A altura a gente já sabe, né, pessoal? A questão já deu. 10. Natan, e a área da base? Pessoal, aí vem aqui muito cuidado nesse tipo de questão, tá bom? Por quê? Tem muita gente que, quando pega uma questão de área de triângulo, sempre quer resolver a área de triângulo com a mesma fórmula. Natan, a área da base é base vezes altura dividido para 2. Todo mundo quer resolver sempre dessa forma. Aí julga o 6 como sendo a base, beleza, ok. Mas você não tem, pessoal, essa alturazinha aqui, ó. Você não tem. Aí você fala assim, ah, Natan, mas eu tenho como descobrir. Beleza, você tem como descobrir, tranquilo. Mas, pessoal, se você tiver como evitar ter trabalho, você não sempre vai procurar uma maneira de evitar esse trabalho? Então você já tem aí as informações necessárias. Tu não precisa se prender a essa fórmula sempre. Sabe por quê? Porque se é um triângulo retângulo, que é esse que eu estou riscando aqui para vocês, eu já tenho uma base e eu já tenho uma altura. Independente se o triângulo tiver nessa posição que eu desenhei aí na pirâmide. Natan, a base é 3 raiz de 2 e a altura é 3 raiz de 2. Então eu posso dizer que a base é 3 raiz de 2 vezes 3 raiz de 2 dividido para 2. Não tem nenhum problema se eu fizer isso. Tá bom? Ou seja, se for triângulo retângulo, vou anotar aqui, tá bom? Se for triângulo retângulo, eu posso fazer a área da seguinte forma: cateto vezes cateto dividido para 2, tá bom? Eu posso usar desse mecanismo aqui para você calcular a área de qualquer triângulo se ele for retângulo, tá bom? Vou colocar aqui, né? Retângulo. Então, pessoal, já está aqui a continha, né? Ó, 3 vezes 3 dá 9. Raiz de 2 com raiz de 2, a gente sabe que é 2. E tem um 2 embaixo, então corta, corta, fica só o 9. Então a área da base aqui, ó, é 9. E 90 dividido por 3, pessoal, 90 por 3, a gente sabe que a resposta é 30, né? Então a resposta aqui, ó, é o nosso item B, essa questãozinha 6 aqui ao vivo aqui pra gente, tá bom? Então, uma questão aí muito importante, mais uma vez, né, de geometria espacial, tá bom? Vai falando aí sobre pirâmides, ok? Então, pessoal, resolvemos aqui já a metade, né? Metade, 6 questõezinhas durante essa 1 hora de live, né? 6 questõezinhas e vamos agora para a parte final, tá bom? Resolver as outras 6 questões e desenrolar aqui para vocês todas elas comentadas com dicas e tudo mais. Qualquer dúvida, mais uma vez, estou aqui olhando aqui pelo chat para interagindo com vocês. Vocês podem ir perguntando, a gente auxiliando aqui da melhor maneira possível, tá bom? Vamos para a próxima aí, próxima questãozinha. Questão 7. Vai dizer aí o seguinte, tá bom? Vamos lá.
A medida em metros quadrados da área da superfície total, ou seja, área lateral e base de um cilindro circular reto, em que a medida da altura e a medida do raio da base são ambas iguais a 2 metros. Ó, mais uma de geometria espacial, tá bom? Ó, fiz questão de trazer questõezinhas de geometria espacial, porque, como eu disse, né, é muito cobrado esses assuntos, beleza? Então, ó, ele quer saber qual é a área da superfície total de um cilindro circular e reto ainda, né, ó, em que tanto o raio como a altura são iguais a 2. Questãozinha facílima, tá bom? Colocando aqui pra gente, ó. Então, vamos lá. Volume do cilindro. Anota aí, pessoal. πr ao quadrado vezes h. Esse seria o volume. Estou aproveitando para revisar as fórmulas, tá bom? Volume do cilindro seria isso. Natan, mas ele quer saber quem é o... Não volume, né? Ele quer a área total. Aí aproveita e vamos revisar aqui a área, né? Ó, a área total, pessoal, vai ser obrigatoriamente, ó, vamos colocar aqui, ó, a área total vai ser 2 vezes a área da base, tá bom? Mais a área lateral. É basicamente essa fórmula que você vai ter que utilizar aqui. Lembrando as fórmulas, vamos lá, ó. A área da base, ó, a área da base que eu vou colocar aqui embaixo, ó, é πr ao quadrado vezes 2, porque é da fórmula. Mais, e a área lateral de um cilindro, pessoal, é 2π vezes raio vezes a altura, tá bom? Detalhe, pessoal, todos os itens, ó, ele não fez a substituição de valor de π. E aí fica desde já uma pequena curiosidade em relação à prova da UES. Na maioria das questões da UES, o π não é algo substituível, tá bom? Você sempre deixa lá o π e provavelmente nos itens vai ter lá o π. Eu diria que na maioria das questões acontece isso. Ele não bota, considere π igual a 3. Já aconteceu, mas a probabilidade, digamos assim, é a menor possível disso acontecer. Então, normalmente os πs estão nos itens, tá bom? Vamos lá, 2. Vamos aqui, ó, colocar para vocês o 2. Vamos lá, direitinho. Para colocar aqui. O raio, ele disse que era 2, né? Ó, π, o raio é 2 ao quadrado, mais 2π, raio 2. A altura ele disse que também é 2, né? Ó, tudo é 2. Pessoal, isso aqui vai gerar para mim 8π, tá bom? Mais, isso aqui também vai gerar para mim 8π. Resposta de 16π é o item C, aqui a questão 7, aqui resolvida, tá bom? Então, a questãozinha bem leve, bem tranquila, só aplicação de fórmula e substituição de valores aqui pra gente, ok? Vamos para a próxima, qualquer dúvida, manda aí ó, que a gente pega e resolve. Vamos lá, ó. Nessa questãozinha aqui, pessoal, 8, a gente tem um assunto bastante interessante para a gente comentar, trazer, revisar. Inclusive, para muitos, esse assunto aqui dessa questão é algo que as pessoas até dizem assim, Natan, eu nunca vi uma questão desse jeito. É o tipo de questão que já caiu, essa questão aqui é da UES mesmo, tá bom? É questão que sempre cai de vez em quando, inclusive até vestibulares que são parecidos com a UES já cobraram esse tipo de questão. Por exemplo, URCA, né, a galera do Cariri tem questões também nesse estilo. Então, é um tipo de questão que eu diria, é questão sempre tradicional para vestibulares. Então, muita atenção em como eu vou resolver essa questão, tá bom? Ó, questãozinha vai dizer aí o seguinte, ó, vamos lá aqui acompanhar comigo. Ó. O número de ternos XYZ de números inteiros positivos maiores do que 5, tá bom? Tem que ser maior do que 5, que cumprem essa regrinha aqui, a condição, ó, x mais y mais z igual a 30. Tá bom? Vamos lá. Natan, como obrigatoriamente a questão está dizendo que os 3 elementos x, y, z são maiores que 5, então eu tenho que cumprir primeiramente a exceção. Como assim, Natan? Cumprir aí a exceção. Todos os números têm que ser maiores que 5. Então, no mínimo, o x, o y e o z, eles têm que ter 6 elementos. Como assim, Natan? Vamos lá. Eu vou aqui distribuir
1, 2, 3, 4, 5, 6 para o X. Para o Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O Z, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Natan, por que tu está colocando 6 elementos para cada? Porque ele disse que obrigatoriamente os 3 individualmente tem que ser maior que 5. Então, no mínimo, ele já tem 6, né? Ó, por isso que eu fiz questão de fazer essas bolinhas aqui, ó, para você entender que 6 é o menor valor que eles possuem. Essa daqui é uma informação muito importante para vocês, tá bom? Natan, se tu já colocou 6, lembrando que o total é 30, ó, 30. Se tu já colocou 6 em cada, então já for dos 30, você obrigatoriamente já distribuiu 18, né? Exatamente, eu já distribuí 18. Sobrou quantos? Sobrou 12. Sobrou 12 elementos aí. Tudo bem até o momento? O que a gente fez aqui foi, né, ó, analisando essa questão, a gente fez aqui uma distribuição de elementos baseado no total, que é 30, e que x, y, z tem que ser maiores que 5. É como se eu tivesse alguma questão que falasse, vou dar um exemplo aqui bem do cotidiano. Vamos supor aqui que sejam as figurinhas da Copa do Mundo. Eu tenho 3 pessoas. Se juntar as minhas figurinhas, da Letícia que está aqui ao vivo e da outra Letícia que está aqui ao vivo também. Fala, as duas Letícias que mais comentaram aqui, a Letícia Queiroz e a Moraes. Nós 3 juntos possuímos 30 figurinhas da Copa do Mundo. Vamos imaginar uma questão assim. Só que obrigatoriamente eu tenho mais que 5. A outra Letícia tem mais que 5 e a outra Letícia tem mais que 5. Então, o que a gente faz? O total não era 30? Então, no mínimo, eu tenho 6, ela tem 6 e a outra também tem 6. Distribuiu as 6 para cada? Pronto. Sobrou 12 cartinhas. Pessoal, essas 12 cartinhas, as 12 podem estar comigo. Vai cumprir a condição da questão. As 12 podem estar com a outra Letícia. Natan, não, as 12 aqui eu distribuí uma para uma, distribuí 10 aqui para outra e o outro ficou só com uma. Tem algum problema disso? Zero problemas, pessoal. A distribuição dessas 12 figurinhas, que foi as que sobraram, é algo que pode permutar entre nós 3 de qualquer maneira. Por quê? Porque a obrigação das 6 primeiras estar com cada um já foi concedida porque estava no texto. Entende aí? Eu trouxe uma situação do cotidiano para ver se fica mais fácil a compreensão de que por que eu botei esses pontinhos aí, ó. 6, 6, 6, 18. 18 para 30 tem 12. Essas 12 aí vão ser distribuídas de qualquer forma. Pode as 12 estar com uma pessoa, não tem nenhum problema. Eu posso pegar essas 12 e dividir de maneira diferente entre as 3 pessoas, não tem nenhum problema. O que está faltando, pessoal, é só a permutação entre esses 12 elementos, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai permutar essas 12 figurinhas, né, aqui no nosso contexto, entre essas 3 pessoas. Então, pessoal, obrigatoriamente, como eu tenho 3 pessoas, ó, é como se fosse x mais y mais z é igual a 12, tá bom? Então, mais uma vez, eu posso ter qualquer distribuição aqui que no final dê 12. Né? Foi até que eu citei até para vocês. O x pode ser 12, o y pode ser 0 e o z pode ser 0. Não tem nenhum problema. Ah, Natan, eu posso botar aqui, ó. Eu posso colocar 8 aqui para um. Eu posso colocar 2 aqui para um e 2 aqui para o outro. Tem algum problema? Zero problemas. Por isso que a pergunta os números x e y do número inteiro, positivo maiores, cumpre a condição. Quantas possibilidades aí, pessoal? Aí por isso que aqui os nossos itens, ó, são as possibilidades. Qual é o número de termos, né? Aqui, ó, x, y, z, que satisfazem essa equação. Então, a gente vai agora permutar, tá bom? Então, vamos lá. São 12 elementos separados por 2 sinaizinhos de mais, pessoal. Então, é uma permutação de 14 elementos, tá bom? Ó, 14 elementos. Natan, de onde é que tu tirou esses 14? Os 12 mais os 2 sinais de maisinhos aqui, tá bom?
É como se a gente tivesse dessa forma aqui, ó. Então, 14 elementos. Desses 14, 12 são os números e 2 são os sinaizinhos aí, ó, de mais, esperando aí pra gente, tá bom? Acompanhe e faz sempre assim, Nathan. Então, sempre eu conto o total e soma com os sinais de mais, Nathan. Sempre você vai fazer assim, beleza? E agora a gente vai resolver, ó. Vai ficar, ó, 14 vezes 13 vezes 12, tá bom, ó? E aqui embaixo, ó, 12 vezes aqui o total, que é 2 fatorial, né? Que a gente sabe que é 2. Faz o cancelamento aqui do 12 com 12. E eu posso cancelar aqui o 14 com 2. Que a gente sabe que vai dar 7, tá bom? E quando a gente multiplica aqui, pessoal, 13 vezes 7 vai dar igual a 91. A nossa resposta é o item B aqui da sua oitava questão, beleza? Uma questãozinha aqui, ó, bem de boa, né? Mas como eu disse, muito importante, porque às vezes passa despercebido esse conceito aqui de permutação entre os elementos que vão ser distribuídos, né? Cumprindo aqui a condição estabelecida na questão. Beleza? Questão muito interessante aqui para a gente revisar e sempre importante colocar aqui para vocês questão de análise combinatória que também temos aí na primeira fase da UES. Ok? Vamos aqui para a nossa próxima questão, ó, questãozinha aí de geometria analítica misturando com geometria espacial, né? Nona questão. Vamos lá acompanhar e vamos resolver, tá bom? Temos aqui, ó, mais uma vez, 26 pessoas aqui ao vivo, aqui nesse momento, nessa live. E aqui a gente já tá na reta final, né? Faltando aí basicamente 4 questõezinhas, né? A 9, 10, 11 e 12, pra gente encerrar a nossa live. Vamos lá, comigo. Nona questão. O número de o volume do sólido gerado pela rotação em torno do eixo X da região do plano limitada pelo triângulo com vértices nos pontos. Aí ele deu aí os pontos, né? Ó, vamos lá aqui desenhar os pontos. Ó. Vou fazer aqui mais uma vez o plano cartesiano. E aí os pontinhos, ó. 6 e 0. Nathan, X é 6, Y é 0. X é 8, Y 0. Vamos lá. Se aqui for o 6, mais ou menos aqui é o 8, tá bom? Aí é o ponto 60, aí é o ponto 80. Natan, e o ponto 89? 8 no X e o 9 no Y. Vamos supor que fosse bem aqui assim, ó. O 9, tá bom? Esse pontinho aqui, ó, é exatamente os 3 pontos formados. Vamos desenhar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Ligar aqui os pontos e formar aqui uma regiãozinha aí pra gente. Tem 13 também, né? Desculpa, Letícia. Tinha esquecido aí. Eu pensava que era 12. São 13 questões. Vamos lá. Então, ele tá pedindo pra gente fazer o quê? A gente vai formar um sólido gerado pela rotação. Quem lembra da última prova da UES, a prova aí de 2022.2, lembra que nós tivemos uma questão de rotação de um triângulo, né, pessoal? Só que aqui, ó, é um triângulo retângulo, né? Vocês estão visualizando. Na questão do último vestibular, ele mandava girar em torno da hipotenusa. Aqui ele manda girar em torno do eixo X. Então é em torno desse elementozinho aqui, ó. O eixo X está aqui, ó. Natan, se ele vai girar em torno desse elemento, então o meu triângulo, ele vai fazer esse movimento aqui para baixo. Tá bom? Aí quando ele faz o movimento para baixo, pessoal, ó, aqui, ó, ele espelha na parte de baixo e fica, obviamente, né, ó, no formato, como vocês podem acompanhar aqui comigo, ó. Ele acabou, pessoal, de gerar para mim, nesse caso, né, fiz a rotação aqui, ó, dessa forma. E aí, a gente pegou, acabou de formar um cone, tá bom? Toda vez que eu faço uma rotação em torno de um triângulo retângulo, em torno dos catetos, eu formo um cone. Se eu girasse em torno da hipotenusa, eu formo dois cones, tá bom? Que foi da última prova da UES. Ele quer saber o volume aí do cone, né, pessoal? Eu chorei nessa questão, a Letícia tá colocando aí. Tá relembrando, né, Letícia, aí? Então, a gente vai fazer aí o volume do cone, tá bom, pessoal? Lembrando, como é a fórmula do volume do cone? O volume do cone é a área da base vezes a altura dividido para 3, tá bom? Por quê? Porque sólidos que têm ponta são aí volumes dividido aí para 3, beleza? Como o cone tem base circular, então a nossa área da base, né, pessoal, é πr ao quadrado
A altura aqui, ó, tudo bem. E aqui o 3, beleza? Então vamos lá, ó. O π, mais uma vez, ó, todos os itens têm π, então não é para você mexer, π. Natan, quanto é o raio do cone? Se você notar, pessoal, a ponta, o meu cone tá assim, ó. Vou desenhar ele aqui por fora, ó. Ele tá assim, ó. É mais ou menos assim que ele está, beleza? Então o raio, ó, é essa distância aqui, ó. Se você analisar essa distânciazinha aqui, ó, é exatamente quanto? Ele falou aqui no texto, né, ó. É 9, né, ó. Beleza? Então o raio é 9. Com essa informaçãozinha aqui, ó. O raio é 9, então vai ficar 9 ao quadrado. Quem é a altura? A altura, pessoal, é essa distância do ponto mais alto até a base. O ponto mais alto é 6. E a base aqui, ó, é 8. Quanto é essa distância do 6 para o 8? É 2, né, ó? 2 aqui seria a minha altura. E aqui embaixo, ó, 3, bonitinho aqui pra gente. Tá bom? Então aqui ficou em cima, ó, ficou 81 vezes 2 π, e aqui embaixo 3, tá bom? Por que a rotação é para baixo? Nayane está colocando. Nayane, ó, já te explicando. Olha o texto, ó. Rotação em torno do eixo X. Por isso que é para baixo. Se a rotação fosse em torno do eixo Y, aí a rotação era nesse sentidozinho aqui, tá bom? Ó, porque o eixo Y estaria em pé, né? Aí a gente rodaria dessa forma, beleza? Então, por isso que o meu cone ficou girado para baixo, porque é em torno do eixo X, citado aí no texto. Beleza? Qualquer coisa tu me avisa aí se deu para pegar legal aí direitinho a questão, tá bom? Então eu vou pegar aqui 81, vou cortar com 3, que a gente sabe que é 27. E a gente pega aqui, ó, 27 multiplica por 2, tá bom? 27 vezes 2 a gente sabe que é igual a 54 π. Aqui é a nossa resposta, ó. Item D, questãozinha resolvida aí pra gente nesse minuto, tá bom? Questão muito importante o desenvolvimento, o desenrolar dessa questão, misturando aí um pouquinho de geometria espacial com geometria analítica aí pra gente, beleza? Então, qualquer dúvida, a gente avisa aqui, se não, bola pra frente, próxima questão a ser resolvida, né? Ó, deixa eu passar aqui, questãozinha 10, né? A gente está resolvendo aqui, pessoal, as questões de provas anteriores da UES, tá bom? Questões de matemática de provas anteriores. Então a gente está resolvendo aqui. Muito importante a gente saber desenrolar essas questões. Essa aqui, pessoal, que está na tela, questão 10, é da última prova, né? A última prova trouxe essa questão. A gente vai resolver aqui nesse momento, tá bom? Diz aí o seguinte, ó. Vou sair aqui para vocês visualizarem legal, tá bom? Não entendeu aí o cone, Maria Clara tá colocando? Deixa eu colocar aqui, Maria Clara. Me avisa aí qual foi a parte, ó. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Não entendeu como foi que eu fiz aqui o cone, foi? Como é que ficou o desenho do cone? Vou fazer aqui até para dar uma ajudadazinha aqui, ó. Eu tinha o triângulozinho, vou desenhar fora do plano cartesiano, tá bom? Eu tinha o triângulozinho aqui, ó. Beleza? Aí ele mandou eu girar em torno desse eixo aqui, Maria Clara, ó. Que é o eixo X, tá bom? Se ele manda eu girar... Louca, louca, louca essa questão, né, Letícia? Se ele manda eu girar em torno do eixo X, então o meu triângulo ele vai girar nesse sentido, ó, para baixo. Tudo bem, Maria Clara? Então, ó, na hora que eu faço esse movimento de rotação, né, ó, 360 graus. Na hora que eu faço esse movimento de rotação, então ele vai ficar assim, ó. Faz o movimento de rotação e aí ele fica dessa forma aí. Então, o triângulozinho ele vai aparecer aqui na parte de baixo, ó. Por isso que o cone vai ficar, ó, nesse formatozinho que tu tá visualizando aí. Deu para entender melhor agora como é que é o por que o cone tá dessa forma? Ele tá deitado, ele não tá em pé, né, bonitinho? Aí então, ó, daqui dessa parte do meio para cima seria o raio, né? Essa distância daqui para cá, ó, seria o raio, e essa distância daqui para cá seria exatamente a minha altura. Tá bom? Agora entendeu? Show, agora sim, beleza. Bora para frente. Questão 10, ó, como eu tava colocando aqui para vocês, tá bom? De nada. Vamos lá. Não, da última prova, né, Letícia? Pronto, foi a última prova aí 2022.2. Vai dizer o seguinte, ó.
Em um plano munido do sistema usual de coordenadas cartesianas, identifica-se um par ordenado xy como um número complexo, tá aqui o número complexo citado aqui no texto, né? Ó, x igual a i, y, né? Onde i é o número complexo, tal que i ao quadrado é igual a menos 1. Informaçãozinha aí do número complexo que vocês já conhecem, já viram, né? Inclusive sendo trabalhado nas questões da UES, tá bom? Aí o que ele vai falar aí, ó? Ele diz o seguinte: se x e y são números reais quaisquer, o conjunto de números complexos z igual a x mais i, y, com módulo de z ao quadrado igual a... Aí ele deu aí uma expressãozinha, né? Ó, x mais iy, fecha o parênteses, x menos iy igual a 1. Essa equação é representada pelo quê? Aí ele pergunta, são 4 retas paralelas, são os eixos coordenados, são 2 retas que passam na origem, o sistema de coordenadas, é um quadrado centrado na origem, ou então é uma circunferência centrada aí na origem do sistema de coordenadas cartesianos, né? Ele pergunta exatamente. Então, pessoal, o que a gente vai fazer aqui para resolver essa questão? Ó? Eu vou desenrolar o que ele pediu, né? Aqui, ó, ele deu uma equação, ó. Ele disse que o conjunto de números complexos z e tal aqui, ó, que ele falou, é z ao quadrado, é essa multiplicação que é igual a 1. Pessoal, ó, produto notável, ó, soma pela diferença. Toda vez que quando a gente tem, ó, vou colocar aqui, até aqui embaixo, ó, toda vez que quando a gente tem a mais b vezes a menos b, isso aqui é produto notável, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá bom? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então aqui, ó, se você notar, quadrado do primeiro dá x ao quadrado menos o quadrado do segundo, que no caso seria que, ó, seria i ao quadrado e y ao quadrado. Isso tudo igual a 1 por conta do texto, tá bom? Eu teria essa informação. Só que, pessoal, eu tenho que me ligar que i ao quadrado é menos 1, ó. Foi falado no texto, inclusive. Então, no lugar disso aqui, ó, eu vou colocar menos 1. Então, vai ficar, ó, x ao quadrado menos 1 vezes y ao quadrado igual a 1. Tudo bem? Aí menos com menos a gente sabe que é mais, né? Então vai ficar x ao quadrado mais, aí multiplica, né? Y ao quadrado igual a 1. E a gente para exatamente aqui, ó. Exatamente para aqui. Pessoal, isso aqui é uma equação de alguma coisa desses itens aqui, a B, C, D. Tá bom? Essa informação mais y ao quadrado é exatamente aí um desses quatro elementos. E aí, pessoal, vai a dica. Toda vez que você tiver x ao quadrado mais y ao quadrado igual a uma constante, 1, 4, enfim, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a uma constante, obrigatoriamente, pessoal, é uma circunferência com centro na origem, tá bom? Que é o nosso item D aqui. Natan, por quê? Porque a equação da circunferência, quando ela está na origem, sempre é x ao quadrado mais y ao quadrado igual o raio dele, ó, ao quadrado. Essa aqui é a equação da circunferência centrada na origem do sistema de coordenadas cartesianas. Anota essa informaçãozinha aí, pessoal, que é exatamente a equação quando o ponto central está na origem. Natan, e se não tiver na origem, como é a equação? Aproveitando aqui a situação, ó, é sempre assim, pessoal. Ó. Vou colocar aqui que essa daqui é a equação quando não está na origem. Ó, deixa eu sair aqui para você visualizar legal, tá bom? A equação quando não está na origem é representada por esses dois pontos aqui, ó, Pzinho e Qzinho, em que o P é a coordenada x do centro e o y, né, aqui é o Qzinho aqui representado, tá bom? Então, se você tiver alguma equação de alguma circunferência que o centro dela, sei lá, Natan, eu tenho aqui um plano cartesiano, o centro dela não é na origem, está aqui a minha circunferência
e o centro aqui, sei lá, aqui é 3 e aqui é 4, um exemplo. 3 e 4, esse centro aí, 3 e 4. Como é que a minha equação é? Vai ficar x menos a coordenada x, que é 3, ó, e eleva ao quadrado, y menos a coordenadazinha y, 4, eleva ao quadrado, e você bota o raio, né, que a questão pode te dar, elevado ao quadrado. Isso seria caso a minha circunferência não esteja na origem. Toda vez que ela está na origem, ela tem esse padrãozinho aqui que vocês visualizaram, tá bom? Aproveitei aqui para dar uma revisada em circunferência na parte de geometria analítica, tá bom? Então, questãozinha 10 aí, muito importante, tranquila até mesmo de resolver, era só você lembrar desse detalhe aí, tá bom? Então, questão 10 resolvida e vamos para frente, né? Porque a gente tem aí mais 3 questõezinhas a serem resolvidas rapidinho aqui pra gente, tá bom? Estamos aqui quase que no tempo aqui final, né? Quase 4 horas aqui, 1h30 basicamente de live. A gente vai terminar aí com essas 3 questõezinhas, né? A 11, a 12 e a 13, pessoal. Que diz o seguinte, ó. Um número natural primo, quando tem exatamente 2 divisores positivos. x1, x2, x3 e x4 são números primos menores que 10. Quem são esses, pessoal? Primeiro número primo, 2. Segundo número primo, 3. Terceiro número primo, 5. E o quarto número primo, 7, pessoal. Ó. Esses são os primos aí que você tem que saber decorado, viu? Tem que saber mesmo. Aí a pergunta é quanto é o valor dessa soma dessas frações, né? Que vai ficar 1 sobre 2, 1 sobre 3... 1 sobre 5 e 1 sobre 7, beleza? É a informaçãozinha que a gente tem aí nesse momento, beleza? Aí, pessoal, ó, MMC, né? Ó, MMC de 2, 3, 5, 7, como todos eles são primos, é só você multiplicar, beleza? É, no caso, ó, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30, vezes 7, 210. Ó, então, MMC tem que ser 210. Ok? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, ó, dividido aqui por 2, multiplicado aqui por 1. Então, 210 dividido para 2 é 105, né? Ó, 105. Vezes 1, né? Nem precisa colocar, né? Vai colocando logo direto. 210 por 3 vai dar 70. 210 dividido aí para 5 vai dar 42. 210 dividido para 7 vai dar 30, né? Ó. Então tá aí o nosso numerador bonitinho aqui, só para você somar, tá bom? Então vai ficar 42 mais 30 mais 70 mais aí os 105, tá bom? Vai dar 247 sobre 210. Ele quer saber qual é o número racional, né? Ou seja, ele pede para você dividir, tá bom? A nossa divisão aqui, pessoal, dá 1,17, tá bom? Aproximadamente 1,17 é a resposta aqui dessa questão. Então, fazendo aqui a análise, pessoal, a gente já pode marcar aqui o item B, né? Ó, aqui está entre 1,1 e 1,2 é a resposta aqui dessa questão 11, tá bom? Questãozinha bem leve, né? De boa, aritmética, né? Divisibilidade, você saber o que é número primo. Então não tinha nem muito o que fazer nessa questão. É muito tranquilo, né? Ó, vamos para a próxima, questão 12. Então, pertinho aqui de encerrar, a questão 12 vai dizer aí o seguinte, ó. A medida da área em metros quadrados de um hexágono, então a gente está pegando uma questão de área, tá bom? Hexágono regular, inscrito numa circunferência. Vamos lá, ó. Inscrito significa que ele está dentro, tá bom? Significa que ele está dentro. Eu tenho um hexágono dentro de uma circunferência. Então, vamos lá, ó. Coloca aqui, ó, circunferência, hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos desenhar aqui, ó, para ficar legal. Ó, liga. Eu sei que não está exatamente, mas como eu disse, pessoal, na UES, você desenhar facilita mais tua interpretação, tua resolução, tá bom? Então, às vezes, fazer o desenho fica mais tranquilo aqui desse momento para você desenrolar a questão, beleza? Então, ó, ele disse que ele era regular, né? Ó, foi falado aqui na questão que ele obrigatoriamente ele é regular. Então, pessoal, já que ele
regular, ele possui todos os lados iguais, né? Ó, todos os lados são iguais. Ele disse que a circunferência tem um raio que vale raiz de 2. Pessoal, raio é isso aqui, ó. Essa medidazinha aqui é raio. Isso aqui é raiz de 2. Não se esquece. A partir de agora, toda vez, pessoal, que nós tivermos um hexágono regular, todo hexágono regular, ele é formado por triângulos equiláteros, pessoal. Então, isso aqui, ó, também é raiz de 2. E isso aqui, ó, também vai ser raiz de 2, tá bom? Ó, esse triângulozinho que a gente acabou de colocar aqui, ó, é um triângulo equilátero. O hexágono regular é formado por 6 triângulos, ó, 6 triângulos equiláteros, beleza? 6 triângulos equiláteros. Então, se ele quer a área desse hexágono, pessoal, a gente acabou de descobrir que o lado do hexágono é raiz de 2. Então, a área dele, ó, fazer aqui, ó, é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Natan, como é a fórmula de um triângulo equilátero, pessoal? Sempre vai ser lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A área de um triângulo equilátero, tá bom? L é o quadrado, raiz de 3 sobre 4, formulazinha aí pra gente, tá bom? Só que o lado é raiz de 2, né? Ó, foi falado aí no texto, né? Eu acabei de dar a dica para vocês, ó. 6 triângulos equiláteros, se o raio é raiz de 2, o lado também é raiz de 2, né? Então vai ficar, ó, 6 vezes raiz de 2 ao quadrado, raiz de 3, tudo isso dividido para 4, beleza? A gente pode simplificar aqui, inclusive, ó, pode simplificar aqui, ó, por 2, ó, dá 3 e aqui dá 2, né, ó. E a gente sabe que raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, ó, aqui a gente pode cancelar esse 2 daqui com esse 2 daqui, gerando pra gente a única resposta possível, né, que é 3, esse 3 aqui, ó, multiplicando por raiz de 3, né, ó. Raiz de 3, resposta, item a questãozinha 12 aí, bem de boa, bem tranquila. Mais uma aí, né, em relação à provinha da UES, tá bom? Ó, pessoal, aqui colocando para vocês, resolvendo aqui a questão 12, né, não esquece, toda vez uma questãozinha que falar sobre hexágono regular, lembre-se, os lados são iguais e exatamente é formado por triângulos equiláteros, tá bom? Uma formulazinha bem importante de você não esquecer, viu? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, fórmula do triângulo equilátero, beleza? Vamos aqui para a saideira, questãozinha 13, ó, vou passar aqui, ó, para a gente resolver nesse momento a questão final da nossa live. Chegamos aqui basicamente, né, o nosso momento de lives aqui para essa prova da UES, na questão 13, aqui, tô acompanhando aqui o chat aqui ao mesmo tempo, ó, todo mundo respondendo, Letícia Queiroz colocando que é o item A, Letícia Moraes aqui também colocando que é o item A. A gente vai para a nossa questão 13, tá bom? Questãozinha 13 que diz aí o seguinte, lembram dela também, meninas? Lembram dela onde é que ela estava, essa questãozinha aí na última prova, né? Importante, né? A gente olhar para ela e, digamos assim, ou a gente vai ter raiva, ou a gente vai ter aquele sentimento de, Nathan, acertei essa. Mas como é que faria ela? Eita, quase que não pego ao vivo. Ó, o Joãozinho tá aqui aparecendo. Deixa eu aparecer aqui, Joãozinho, ó. Aparecendo aqui, ó, nesse momento. Eu afastei até a cadeira aqui de lado, ó, para que vocês pudessem, né, até mesmo me soltar logo aqui já é o finalzinho, né, da live, pra gente resolver, tá bom? Vamos lá. Nathan, como é que ficaria essa questãozinha 13 aqui pra gente? Vai colocar o seguinte, ó. Situadas em um plano, 3 circunferências, cujas medidas dos raios de cada uma delas é 3 centímetros, né? Eu tive raiva, né? Colocou aí, ó. O Letícia tá colocando, eu tive raiva dela aí, né? Ó, então, são 3 circunferências que tangenciam-se mutualmente externamente. Assim, pode-se afirmar corretamente que a medida em centímetro da área do triângulo cujos vértices são os centros da circunferência. Vamos ver como é que resolveria essa questão. Pessoal, 3 circunferências, tá bom? Em que cada uma delas o raio é 3, tangenciam-se mutualmente externamente. Como é que ficaria o desenho, pessoal? O desenho não vai ficar tão perfeito não, mas o que vale é a intenção aqui, ó. Tá aqui uma circunferência, tá bom? Uma circunferência,
Tá aqui a nossa outra circunferência. Mesmo tamanho, viu, por favor? Mesmo tamanho. Encare que ela tivesse aí o mesmo tamanho, bonitinha, tá bom? E a outra aqui, ó. Mesmo tamanho, tá bom? Faz de conta que todas aí bonitinhas, mesmo tamanho. Se tangenciando mutuamente. Natan, o raio delas é 3. E aí, pessoal, para quem for fazer Enem, o Enem já traria essa imagem já feita, né? Ó, ele já colocaria essa questão no ponto para vocês. E aí fica a dica, se tiver 3 círculos se encostando, né, tangente, você liga os centros e forma um triângulo equilátero, tá bom? Um triângulozinho equilátero aí para resolução, ok? Se for 4, forma um quadrado. Como é 3, vai formar um triângulo equilátero, beleza? Se o raio é 3, ó, é 3 tudo, né? Ó, 3, 3, 3, 3. Portanto, o lado desse triângulo é 6 centímetros, tá bom? 6 centímetros é o valor aí do lado desse triângulo, ok? Ele quer saber o quê? Qual a área do triângulo cujos vértices são os centros da circunferência. Ele quer saber qual é a área, pessoal, desse triângulozinho verde que eu estou pintando agora, nesse exato momento aqui, tá bom? Então ele quer saber quanto é a área do triângulo equilátero. A gente acabou de revisar, pessoal, que a área de um triângulo equilátero é sempre L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, tá bom? Era necessário que você soubesse o valor, né, dessa fórmula para substituir. Como o lado é 6, né, então vai ficar 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vai ficar 36 raiz de 3 sobre 4, né? Sair com ela na cabeça para ver o gabarito depois, foi? Direitinho, ó, 9 raiz de 3, item aqui, ó, item C de conceito aqui nessa questãozinha final da nossa live, tá bom? Pessoal, finalizamos, né? Resolvi aí as 13 questões, foi uma... passei aqui 10 minutinhos, né? 10 minutinhos aqui na nossa live. Mas assim, eu espero que com ela a gente tenha aí, obviamente, né? A gente tenha aí conseguido dar uma revisada nas fórmulas. A gente trabalhou geometria plana, geometria espacial, trabalhamos também a parte de analítica, aritmética, função, matriz. Então, olha a quantidade de assuntos que a gente conseguiu desenrolar aqui nessa live, né? Muito importante, agradeço desde já do fundo do coração a paciência e com certeza aí, ó, a ajuda de vocês nesses comentários, tá bom? Foi ótimo, tô analisando aqui os comentários, tá bom? Tô olhando aqui no celular aqui, ó. Vai ficar salva, a Blenda tá colocando. Vai ficar salva, tá bom? A nossa live, sim. Deixa eu ver, Letícia, C de chutei certo. Deu bom, né? Pelo menos aí, Letícia. Joana, obrigada pelas questões. De nada, Joana. Foi ótimo, Maria Clara. Foi top, perfeita a live. Valeu, professor, você é fera. Obrigado, Marília, aí também. Pessoal, a gente agradece aqui a galerinha que tá aqui ao vivo, né? 24 pessoas aqui ao vivo. Revisão top, né, Letícia? De coração fica aqui o meu agradecimento, tá bom? E a gente espera aí que nesse domingo você possa fazer aí uma excelente prova. E daqui para lá a gente vai ter algumas lives a mais aí para colocar para vocês daqui para domingo, tá bom? Aquele abraço, o cheiro para vocês. Tchauzinho, pessoal. Valeu, um grande abraço.